E aí, galera do canal do Papo de Onça, sejam bem-vindos a mais um Café com as Onças, esse quadro que quer te ajudar no teu desempenho, no teu desenvolvimento pessoal e profissional. E é óbvio que estamos no Outubro Rosa e não poderíamos deixar de fazer, né, um momento especial para falar sobre esse tema e todos os outros temas que envolvem a oncologia, e por isso a gente está aqui com uma médica que vai falar mais detalhadamente isso para vocês, os pormenores, né, de todas as especialidades que envolvem essa área, né, que envolvem aí esse tratamento oncológico. E você que está entrando agora, que não nos conhece, sou Jaine Aguilar, sou sócia da Aguilar Advogados, sou mãe de gêmeas, sou casada, sou podcaster, estou aqui com essa querida Toia. Essa querida! Muito prazer, eu sou a Toia, sou casada, mãe de 2 meninas, apaixonada por sapatos e boas conversas. E hoje vamos falar da medicina de forma humanizada, né? Trazer aí esse assunto, uma abordagem diferente para o Outubro Rosa hoje. Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Queremos agradecer a Aguilar Advogados Associados, que tem sempre o compromisso de ser o parceiro estratégico da sua empresa. Midas Macedo Ferreaço, o caminhãozinho tá passando aí. Boa entrega rápida, aço de qualidade com preço bom. Põe na caneca, inclusive a xícara não está aqui, se puder a produção fornecer pra gente, eu agradeço antecipadamente. Os looks da Maria Fricote, looks para mulher sofisticada, aquela mulher que tem muitos compromissos no dia a dia, mãe, empresária, que precisa estar plena de manhã, sai 6 da manhã e volta meia-noite, essa daí. E pronta para qualquer evento que surgir durante o dia. É verdade. E a gente com ela está com as semi-joias, olha, incríveis da SD Brand, que são feitas pelo Hector Albertazzi, todas cravejadas em Swarovski, que chega antes de você em qualquer lugar. Isso aí. E, por fim, a Clínica Desportiva, que tá aí para auxiliar os atletas, né? É uma das melhores clínicas, a melhor clínica de fisioterapia do Pará. Aceita plano de saúde, tem um atendimento todo diferenciado, com profissionais qualificados, para você evitar lesões e tratar caso você venha a ter. Com certeza. E o Júnior, que é o CEO da empresa, ele traz aí referência nacional no mundo esportivo e paraense também, por trabalhar no Paysandu há muitos anos. Então ele sabe como tratar e traz todos os equipamentos de alta geração para tratar você e a sua família. Isso aí, finalizando essa extensa lista de patrocinadores, ainda tem vaga para mais 10, você querendo pode entrar em contato aí no nosso Instagram, Papo de Onça Pode. E estamos aqui hoje com a doutora Renata Braga, cardiopediatra, para os íntimos cardioped, que ela já deu bizu aqui para mim, entendeu? Então já vou copiar, que eu sou dessas. Então seja bem-vinda, doutora Renata. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada, meninas. Eu estou super lisonjeada de estar aqui com vocês, né? E poder compartilhar um pouco de histórias da medicina, histórias humanizadas da medicina. Eu sou médica cardiologista, como a Jai já afirmou, sou cardiopediatra, tenho formação em terapia intensiva pediátrica e estou aí há pelo menos uns 17 anos, apesar da carinha de jovem, mas o botox está em dia. Mas, inclusive, carinha maravilhosa, gente, que mulher linda. Estou há cerca de 17 anos aí tentando dar o melhor para minha profissão, né, para os meus pacientes. Para a família, como a cardiopediatria, ela acaba englobando não só as cardiopatias congênitas, que são aquelas alterações cardíacas que vêm do nascimento, né? A gente que faz cardiologia fetal, ecofetal, para diagnosticar esse tipo de alteração, mas a gente também trabalha com as cardiopatias adquiridas, e aí, no Outubro Rosa, a gente chama atenção para as doenças oncológicas, e infelizmente a gente tem câncer infantil, e o câncer infanto-juvenil, ele é uma doença que, quando tratada precocemente, consegue obter um sucesso no seu tratamento, obter cura. E a oncologia, ela está grudadinha, eu digo que caminha junto com a cardiologia. Sem um cardiologista ao lado para um tratamento, para seguimento de um tratamento oncológico, a gente não vai conseguir obter êxitos em determinados tratamentos, determinadas terapêuticas, né? A cardiopediatria, então, ela consegue
trazer também mais esse benefício para o paciente, que no caso o paciente oncológico. Renata, começa falando pra gente um pouco, e tu já também conversou anteriormente com a gente, eu acho que é importante eu dividir com o pessoal, que tu quer falar e fala muito sobre a humanização na medicina, né? E tu descobriu essa necessidade dessa humanização através das tuas experiências de vida. Divide um pouco, porque eu acho que é importante, né? Até para as pessoas que ainda não fizeram essa virada de chave da necessidade de ter esse atendimento humanizado para tratar seres humanos, o que seria óbvio, mas não é. O óbvio tem que ser dito. Então, vamos falar. Vamos. Eu hoje estou com 42 anos de vida. Aos 26, eu ingressei na residência médica de pediatria. Assim que formei, acabei indo para o interior do Pará para trabalhar e senti a necessidade de me voltar, estudar um pouco mais e promover um tratamento, promover um atendimento melhor para os meus pacientes. Fui para São Paulo fazer residência, comecei com a residência de pediatria. Na residência de pediatria, em São Paulo, a gente tem vários centros, a gente acaba percorrendo por vários centros, e durante essa estada na residência de pediatria, eu me apaixonei pela cardiopediatria. Em São Paulo é um grande centro da medicina, então a gente tem inúmeras pessoas muito importantes para essa especialidade. Referências, né? Referência, com certeza. Que tu tá ali trabalhando lado a lado, que tu cria, né, E a gente cria um vínculo com aquele profissional que foi para fora do Brasil, foi fazer uma especialização há 20, 30 anos atrás, onde a nossa cardiopediatria estava caminhando, tanto no Brasil como no mundo. E fazer parte dessa equipe te obriga, te traz te bota aquela competência de conseguir ser um pouco parecido com quem é o teu mestre. Então, eu tive inúmeros mestres que, na beira do leito, eles diziam: a primeira coisa que você tem que fazer é olhar nos olhos dessa mãe ou nos olhos desta criança e perguntar como é que você está, como é que vai o seu dia hoje. E se ela não poder falar, toque. O toque, ele também fala. A partir deste momento, a partir destas situações, né? Dessas situações, eu percebi que ali era o mais frequente a gente agir daquela forma. Não que aqui no Pará a gente, quase 20 anos atrás, não tivéssemos mestres que ensinavam também essa humanização. Ensinavam sim, mas de uma maneira um pouco mais intensa. Eu consegui, eu vi, né, e senti a forma como eles tratam o paciente e a família, né? Hoje eu já estou com os meus 17 anos de formada e eu consigo, com a minha experiência de vida também, acabar olhando para todos que estão ali naquela sala. Às vezes vai a babá, às vezes vai a babá com a mãe, às vezes vai a babá com o pai, às vezes vai a tia com a criança, às vezes vai uma avó ou uma tia-avó da criança para acompanhá-la durante aquela consulta. E algumas vezes eu já vi a profissionais se comportando de uma maneira assim: não é a mãe, eu não consigo falar com uma pessoa que não seja a mãe da criança. E você não entender que às vezes aquela mãe, ela precisa trabalhar. Você tem que ser mais humano, se botar no lugar daquela família e compreender aquela situação. Então, aquela pessoa que está ali, ela está responsável pelaquela criança. E aquela criança, ela merece ser tratada igual a todos os seus outros pacientes. Até porque você é a mãe também, a gente acabou não apresentando, né? Falando que ela é do signo de Touro, que ela é mãe de 2 filhos. Mãe de 2 meninos, né? Que adora treinar. Olá, Vinácio. Depois da maternidade, a gente também tem um outro olhar, né? Que tu te coloca nessa situação, imagina. Muito diferente. Tu é mãe e a pessoa vai questionar: cadê a mãe, né? Mas ninguém questiona: cadê o pai? Cadê o pai? Porque o pai não tá aqui. Não, ninguém questiona isso, né? É de uma maneira um pouco, não machista, eu diria, mas paternalista, né? A mãe, ela tem o direito, não tem o direito de trabalhar, mas o pai tem. Pra gente que trabalha, e assim, tem dias que eu chego em casa às 11 horas da noite, às vezes teve pós-operatório, eu fazia antigamente pós-operatório, chegava em casa depois que a criança estubava, 2, 3 horas da manhã. Então, como é que eu vou
me permitir de ir a uma consulta que é eletiva com meu filho. Não conseguia, né? Hoje eu entendo essa necessidade por ter sido mãe, né? Por ter sido também paciente. Eu lembro que a minha infância, ela foi voltada de situações peculiares. A minha mãe, quando eu tinha 13 anos, ela, você vai ali no médico, você tem 13 anos, você já sabe pegar o ônibus, você vai lá no médico, diz que tá com dor na garganta, há tantos dias, febre há tantos dias, e me jogava. Assim eu ia, porque a minha mãe precisava trabalhar. Não tinha como ser diferente. Então, toda vez que eu vejo um adolescente que chega de paraquedas no consultório, às vezes para fazer uma avaliação esportiva, a mãe me manda o WhatsApp, olha, doutora Renata, eu tô mandando fulano, ele não tem nada, ele tá jogando no remo, ele tá jogando não sei aonde, mas precisa fazer da avaliação esportiva para poder liberar ele para competição. Aí tá, tudo bem, então me faça uma avaliação via WhatsApp, eu digo via Embratel, né? Eu ligo para a mãe para saber a voz, o tom da voz, enfim, converso. E no momento que o adolescente chega, eu peço para que uma das minhas secretárias, a mãe assina um termo e uma das secretárias, elas acabam acompanhando a criança, para termos 2 pessoas na sala durante o atendimento, né? O médico e alguém mais responsável. Na maioria das vezes, graças a Deus, a gente não precisa de mais nada, e aí faça um retorno online com a mãe. Então, essa é a minha forma de, algumas vezes, conseguir atender aquele pedido de uma mãe, facilitar a vida da mãe que trabalha. Às vezes tem o pai, às vezes não tem o pai. Se for igual o meu marido vai trabalhar no México 20 dias durante todo o mês. Então, não temos pai durante 20 dias. Durante 10 dias a gente tem o quê? Mas durante 20 dias não. E aí, eu vou fazer o quê? Se eu parar de trabalhar? Não dá. Né? Boletos vencem, o Botox vence, a gente tem que ter dinheiro para tudo isso. É verdade, a vida é essa. A vida é essa. Mas aí, conta pra gente um pouco mais, eu sei que a gente tá em Outubro Rosa, tá falando ali do câncer de mama, mas a gente sabe que existem muitos pacientes oncológicos que são crianças e que você trata também, e que envolve várias especialidades, né? Oncologista, pediatra, cirurgia, cardiologista, cirurgião, terapeuta ocupacional, vai uma infinidade, assim, né? O paciente oncológico, ele é um paciente que ele precisa, não que ele seja especial, mas na verdade aquela situação de vida é uma situação que aquele momento ali de vida é um momento que exige de uma equipe multiprofissional que é treinada para acompanhar esse paciente com esse tipo de doença. Então, é uma equipe que é composta não só do médico oncologista, a gente lembra, a paciente está com câncer, vai com o oncologista. Não, a gente tem um oncologista que é quem traça, quem planeja, ele vai planejar o tratamento. Tem um cirurgião oncológico que muitas das vezes o cirurgião ele precisa estar do lado para acesso venoso, alguns tumores eles são sólidos, eles precisam ser retirados, então é o cirurgião que vai fazer esse tratamento. A gente precisa, as crianças elas fazem quimioterapia com uma série de quimioterápicos que lesionam, que acabam matando não só as células cancerígenas, mas acabam lesionando o meu órgão, que eu digo que é o meu órgão do peito, que é o coração. Então, precisa de um cardiologista. A minha especialidade, a cardiopediatria, ela ainda está sendo incubada ali na cardio-oncologia pediátrica, né? Temos um grupo na Sociedade Brasileira de Cardiologia que só estuda e discute casos críticos da cardio-oncologia em que eu faço parte. E então a gente, de uma maneira mais objetiva, né, a gente tem o cardiologista, tem o cirurgião, tem o oncologista, tem o pediatra, que é quem vai olhar para aquela criança diariamente, quem vai ver os seus marcos de desenvolvimento. Às vezes as crianças elas precisam passar por uma amputação, passar por alguma cirurgia de mutilação para tirar algum órgão. Então o pediatra ele vai entender esse universo mais geral dessa criança. A equipe de psicologia, que são lindas, maravilhosas, são fofinhas, necessárias, e eu chego abraçando, beijando, amo de paixão o trabalho que elas fazem. Nutrólogos. Os nutrólogos, nutricionista. O nutricionista é essencial. A criança, às vezes, ela chega pequena lactente, a mãe fica com receio de introdução alimentar, então o nutricionista ele tem que estar ali para promover uma nutrição adequada e permitir com que essa criança ela termine o seu tratamento oncológico sem grandes agressões ao corpo, né, com uma nutrição adequada. E, além disso, nós temos os terapeutas ocupacionais
pedagogo é essencial. Essas crianças, elas ficam fora da escola, a depender do seu tipo de tratamento, passam anos tratando no hospital de referência. Então, o pedagogo, ele vem de uma maneira lúdica, trazer a escola para dentro do hospital. Então, a gente tem um hospital oncológico direcionado para um hospital aqui, público, direcionado para oncologia pediátrica, e nesse hospital a gente tem toda essa equipe, que é uma equipe pensada e treinada para este paciente especial, que é o paciente oncológico infantil ou adolescente. Nossa, muito mais complexo do que a gente imagina, né? É bem complexo, né? E nesses momentos, né, que a gente precisa ainda mais de um tratamento humanizado. Se a gente indo numa consulta de rotina, sente quando a pessoa não tem aquela empatia, né, aquela paciência, quando é muito seca e quer logo se livrar do paciente. Às vezes a gente está precisando conversar ou entender a situação, né? Às vezes a medicina é muito fácil para vocês, mas para quem é leigo, né, chega não lá, consegue compreender. Fala assim, os termos, e a gente não entende às vezes. Então, se a gente, sem doenças graves, digamos assim, sente falta de empatia, de algo mais humanizado, de paciência que seja, né? E de disposição de tempo, porque a pessoa às vezes está com muita pressa e quer se livrar. Imagina uma pessoa que tem uma cardiopatia, tá num doença mais grave, né? De câncer. Que não conhece, não sabe o que vai acontecer. Tu tá falando, eu tô me lembrando de quando eu tive a primeira vez Covid. E eu fui no médico, ele passou lá a medicação que eu tinha que tomar e não falou nada. E assim, eu não sou médica, eu não entendo. Covid era uma coisa nova. Então, tipo, eu queria no mínimo que me dissesse passo a passo o que ia acontecer. Olha, normalmente os sintomas são esses, aí logo em seguida vai vir esses, não sei o que. Quando você começa a sentir isso, já é a fase final, não sei o que. Se você sentir tal coisa, você tem que procurar um médico. Orientação zero. E aí eu tive que ir lá pro Dr. Google, aí todo mundo vai pro Dr. Google, aí depois o médico se aborrece porque foi pro Dr. Google, mas também o doutor não explicou, entendeu? Então, eu imagino que alguém que tá passando por algum tipo de uma doença que é desconhecida para aquela pessoa, ainda que seja uma doença muito conhecida, né, já de muitos anos, ela precisa saber o que é que vai acontecer, o que pode acontecer, o que pode não acontecer, até para ela ir identificando se alguma coisa mais grave, né, se está piorando a doença, se não está. Se ela não for direcionada para isso, ela morre ali e não tem nem conhecimento. O que acontece na maioria das vezes. Sim. Então, na psicologia médica, nós fomos ensinados, treinados a como realizar, como manter uma relação médico-paciente adequada. Acolher aquele paciente. Como acolher o paciente e como fazer com que aquele paciente, ele acredite no tratamento, ele acredite no que aquele médico está fazendo por ele e trazendo para ele, de novidade, de exame, enfim. E eu acredito que essas turmas mais recentes de medicina, elas vão cada vez mais ter esse treinamento, esse direcionamento para a acolhida médico-paciente. Em contrapartida, a gente vê em noticiários da TV a quantidade de vagas de residência médica que foram zeradas. Ninguém quer fazer a clínica médica, ninguém quer fazer a pediatria, ninguém quer fazer o acesso à residência médica. É muito importante, você não vai treinar. Como que eu estaria aqui falando com vocês sobre humanização se eu não passei em nenhuma residência médica, se eu não passei em nenhum hospital de referência, se eu não vi uma equipe multidisciplinada completa e da maneira que o livro traz, né? Então, a residência médica ela é essencial, mas hoje a gente, infelizmente, tem dados que os médicos mais recentes dessa nova geração, eles acabam partindo para as áreas de acesso direto, oftalmologia, radiologia. Tá tendo um aumento de oftalmo muito grande, eu tenho visto. E não por uma deficiência no mercado, mas sim por uma forma de você acessar a medicina, ser médico, talvez driblando a relação médico-paciente, que é uma coisa mais objetiva, né? Enfim, mas eu creio que... tem uma regra, consulta, né? Tu vai sentar na cadeira, tu vai fazer os testes, entendi. Mas olha, isso que tu colocou é muito interessante, a gente sempre fala aqui, falou até na gravação do episódio anterior,
E eu vou te falar, é uma coisa que eu falo muito. Primeiro, no meu atendimento, eu tenho um escritório de advocacia há mais de 15 anos, e é a forma que eu trabalho, entendeu? E é a forma que eu contrato qualquer serviço da minha vida. Se eu chegar num lugar e me explicarem claramente o passo a passo do que vai acontecer, e eu vou me sentir protegida, eu vou me sentir acolhida, eu vou me sentir segura. Então, toda essa tua fala, ela se resume a isso. Se a pessoa tiver, doar o seu tempo para explicar e mostrar por A mais B que a doença é essa, que está seguro, os respaldos realmente dos estudos científicos que envolvem, colocar as demonstrações, né, de forma clara, a pessoa vai se sentir segura, vai se sentir confiante, vai se sentir protegida. Isso em qualquer área, qualquer serviço. Que tu vende até a toia vendendo sapato ali, qualquer tipo de atendimento. Sapato serve para o seu pé. Esse daqui é adequado, porque tem essa qualidade, a gente faz a tecnologia para que não tenha problema no calcanhar. Ou seja, você detalhando isso, a pessoa diz, não, é disso que eu preciso, entendeu? Isso é mas parece que tá tendo algum tipo de dificuldade nas pessoas, ou querer fazer as coisas muito céleres para fazer mais dinheiro, ou não sei, eu não sei exatamente o que tá passando, assim. A questão da monetização do horário médico, o que eu percebo e o que eu tenho de experiência de vida. É claro que eu já fui aquela médica do plantão que dava mil plantões durante a semana para sobreviver em São Paulo e conseguir terminar a minha residência médica. Então eu tinha um namorado meu, que agora é meu marido, ele virou para mim e falou assim, eu não acredito que vocês vão fazer 72 horas de plantão e você não vai sair de lá e você não vai dormir e você não sei o quê. Eu não acredito. Eu falei, então você vai me levar lá no hospital para você ver que eu não estou te mentindo. Você vai me deixar, eu vou te mandar fotos e você vai me pegar. Porque na cabeça dele não era concebível pessoa ficar, era normal uma pessoa ficar 72 horas de plantão, mas era a forma que eu tinha para sobreviver ali. Sim. Né? Eu não vim de família rica, então minha mãe não mandava nem R$2 para eu pagar a tapioca da frente do hospital. É o que acontecia. Hoje, eu já monetizei meu tempo, eu já sei o quanto que eu preciso trabalhar, quanto tempo eu tenho que gastar com cada paciente, então eu sei que meus pacientes eu consigo ficar 1 hora, 1h30, porque eu cobro por essa 1 hora, 1h30. Até um tempo atrás, eu era a médica que atendia N planos de saúde, trabalhava em clínicas mais populares. Hoje, eu já me fechei no meu universo da minha clínica particular. Eu consigo ter o lugar para eu trabalhar, que me atende, que tem o meu café, que tem a minha água, tem o meu lanche, tem um conforto para o meu trabalho. Na minha clínica, eu tenho... eu sempre dizia, quero ter qualidade no meu atendimento. Então, eu não quero sair do final do atendimento e ficar com dor no ombro, porque a maca não reclina. Então, eu tenho maca elétrica para subir, para descer, para colocar o paciente na posição mais confortável para ele, principalmente, mas também para eu, para que eu trabalhe com qualidade. Então, eu monetizo isso daí, eu coloco toda essa infraestrutura e eu sei que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que priorizar tais atendimentos com determinado tempo e assim eu vou conseguir sobreviver nessa medicina, né? Sobreviver da medicina, viver, conseguir dar qualidade para o meu atendimento. Então, eu estou dando tempo para o meu paciente, eu olho para o meu paciente, eu explico a receita, e quando o paciente não entende, eu falo, você conhece os ml da seringa de insulina? Então, o seu bebê vai precisar tomar na seringa de insulina. Eu vou para a internet, imprimo no verso da receita a seringa de insulina, escrevo, essa seringa é utilizada para a insulina, pois ela tem 1 ml. Tudo escrito, vou marcar qual é a marcação do volume que ela tem que retirar para oferecer para a criança, e ali, naquela marcação, vai com a minha fitinha vermelha, que não pode passar daquele número. Então, tudo isso daí leva tempo, mas eu monetizei para eu poder determinar esse tempo e conseguir dar essa qualidade de atendimento para o meu paciente. E com certeza com isso tu fideliza ele, né? Com certeza. As minhas avaliações do Google, eu acho que eu não tenho 100% de avaliações perfeitas, porque ninguém vai agradar gregos e troianos. Mas de todas as minhas avaliações... as pessoas não sabem, às vezes, preencher as coisas corretas. Sim. Não, eu tenho uma avaliação negativa.
Eu falo pra todo mundo, gente, eu tenho com muito orgulho, eu tenho uma avaliação negativa. Porque todas as avaliações... Nem Deus agradou todo mundo. Ninguém, como é que vai? Não tem como, né? E assim, com uma situação de consultório de tempo, de horário. Nem sempre a gente consegue organizar o tempo para aquele paciente. Mas às vezes vai vir um paciente que vai te demandar 2 horas e você programou para 1. E você não vai deixar de atender esse paciente como ele precisa, como ele merece, porque você precisa atrasar os outros 2 que vêm depois. Tem a gente vai também do conversando, horário, as minhas né? secretárias são bem treinadas, elas ligam, olha, você pode chegar daqui a meia hora, a doutora está atrasada em cerca de 1 hora, você vai esperar mais tantos minutos sentados aqui, então eu tenho todo esse trabalho, todo esse treinamento. Gente, sentar e ficar esperando depois tu entrar numa consulta para passar 15 minutos lá dentro. Não. E aí, às vezes... Tu me mata. Às vezes, é engraçado que o paciente, a mãe do paciente chega com raiva, porque esperou 20 minutos. E a hora marcada. E eu cumpro a minha hora marcada. Uhum. Aí a mãe do paciente chega com raiva. Boa tarde. Aí eu, olá, seja bem-vinda. Tudo bem? Como é o seu nome? Eu queria lhe conhecer melhor. Pode sentar, me diga de onde você é. Uhum. Aí as minhas secretárias, doutora, a senhora fala, parece aquele pessoal que tá querendo vender casa, não sei o quê. De onde que você veio? Me conte um pouco mais da sua história. Fale o que lhe trouxe aqui. Eu quero agradar o meu... Eu não sou falsa nesse momento. Eu quero realmente agradar o meu cliente. Uhum. O meu paciente é meu cliente. Se eu não fidelizar ele dessa forma, como é que eu vou fidelizar? Mas você sabe que tu me lembrou de um... Dando receita testada que não é. Como é o nome do otorrino? Tem um otorrino que ele é um dos melhores otorrinos de Belém. Antigo já. Nem sei se ele ainda atende hoje em dia. Mas ele... tu não tem noção. Eram 5, 6 horas, 7 horas esperando ele. Eu já fui num ortopedista. Cara, eu chegava, eu ficava assim, eu acompanhava meu pai, eu entrava, eu tava assim, possuída. Desesperada. Não, até meu pai, que era assim, era uma alma que não se irritava com absolutamente nada neste planeta, ele tava já, cara, ele... Oi, fulano, nossa, que saudade. Menina, quebrava toda a raiva. Eu ficava com raiva quando eu saía de lá dele ter me deixado sem raiva dele na hora do atendimento. Ficava indignada com aquilo, 7 horas e o senhor me deixou esperando. Não, mas eu digo que é a benfeitoria do carisma, né? Não, ele nasceu com isso. Mas olha, 6 horas, já fiquei 5 horas, uma tarde inteira esperando. Assim. Poxa, não tem nada mais desumano. É difícil, é difícil. Ainda mais se você tiver com uma criança. Né? Não, nem me fala. Muita sacanagem. Não, teve um médico, eu não tô lembrando agora a especialidade. Era otorrino também, minha vida é otorrino. Não, gente, não é o Breno, que o Breno é nosso otorrino, não é ele, viu? Mas o Breno não pôde atender uma situação, eu fui com outro cara, esse cara deixou a gente sair da escola com as crianças sem almoçar. Meu Deus. A gente foi as primeiras a chegar e as últimas a sair 6 horas da tarde. Meu Deus. Sem comer. Cara, eu saí de lá xingando o planeta. Eu falei, e eu não sou de fazer confusão. Eu falei, olha, isso daqui foi uma falta de respeito e eu nunca mais piso aqui, ponto. Eu acho que a humanização, ela começa no olhar, no tocar, né? Como eu iniciei a conversa, ela tem que atravessar o conhecer, você tem que conhecer o seu paciente, você tem que conhecer o seu cliente, o cliente é paciente, né? Você tem que conhecer o seu cliente, a trajetória dele, o que lhe trouxe, como eu sempre digo, o que lhe trouxe você aqui, qual é o seu maior problema? O que eu posso te ajudar? E às vezes a ajuda, ela é uma explicação. Às vezes o paciente vem com um exame que ele fez em um outro estado, em um outro momento. Doutor, eu preciso que a senhora me explique o que é isso aqui. O meu filho, ele vai precisar passar por algum procedimento, por alguma cirurgia, algum tratamento, e aí eu pego meu moldinho de coração, abro, olha, isso que esse médico escreveu aqui é uma doença, mas ela é benigna, algumas, graças a Deus, a maioria das vezes, são casos mais tranquilos, e aí eu vou explicando quando precisa de algum tratamento, esse tratamento, ele pode acontecer, ele vai ser necessário, porém, a gente tem que avaliar o melhor momento, não é nada grave. Infelizmente, tem situações que a criança chega em uma situação mais grave, mais deplorável, uma criança mais instável, que você tem que ligar para o hospital para encaminhar aquela criança. Então, a humanização, minha forma de ser humanizada, né, para promover um atendimento humanizado, é não só chegar, olhar, conhecer, perguntar, me envolver com a história.
determinadas situações são situações benignas, que eu vou apenas explicar um exame que o paciente já trouxe de um outro momento, vou repetir o exame, comparar, dizer, olha, tá a mesma coisa, ou então já sumiu, ou então, realmente, essa situação é uma situação que a gente precisa só ser conservador, expectante, olhar, observar. Em determinadas situações, a minha forma de humanizar é acalmar a mãe, porque ela sabe que a criança que ela traz é grave, tem algo que é mais grave, que precisa de um tratamento mais rápido, né? E o meu compromisso, no momento em que eu me deparo com uma situação de maior gravidade, que eu vejo que aquela criança ela precisa ser internada às pressas, né? E o meu compromisso em ligar para o hospital e informar para o médico que está lá no hospital, que vai receber a criança, em dizer, essa criança veio de tal cidade, ou então é daqui de Belém, é uma criança que está nessas condições, é uma criança que está com a mãe não está bem, chame a psicóloga, avalie a possibilidade dela internar e o meu diagnóstico é X. Então, essa é uma forma de eu me comprometer com o meu paciente e eu saber que ele vai estar seguro ou, pelo menos, sendo amparado, né? Infelizmente, em algumas situações, eu faço eco fetal, então, já aconteceu de paciente chegar com determinada idade gestacional, 28, 29 semanas, que você já tem o bebê todo formado, já viu a carinha, já sabe o sexo, já deu o nome, já fez enxoval, vai só para ver o coração. E eu chego lá, o coração está parado. Nossa. Então, a situação mais, para mim, desconfortável da minha vida é fazer o eco fetal e ser o mais delicado possível para explicar o que está acontecendo. E eu fui ensinada a trabalhar a comunicação de notícias tristes para que essa notícia não seja impactada de uma maneira muito, muito, muito negativa. Claro que vai ser negativa, né? Impossível não ser. Mas você trabalhando em camadas, você tem um protocolo de conversa, você vai conversar, vai perguntar, vai mostrar, senta a paciente, olha, eu vou ver agora o coração, isso aqui é o tórax, isso aqui é o coração, jogo as ferramentas que a gente utiliza no eco fetal. Quando eu já sei, eu já explaneio, já sei o que eu encontrei ali. Eu não preciso, olho para a cabecinha, vejo que não tem o fluxo, eu falo, gente, já botei na minha cabeça, é um óbito fetal, como é que eu vou falar? Então, eu vou gradativamente, reduzo o meu tom de voz, falo mais suave, e eu sou espalhafatosa, né? Então, eu tento falar mais suave possível. Ou seja, pelo tom da tua voz, a pessoa já Sim, descobriu. Olho na mãe, abraço, pego na mãozinha dela, você não está sozinha, tá? Tu tá muito fria. Tô fria. Tem que ser mais quente. Calma. Pego no bracinho da mãe e falo, dona fulana, a gente tem tal diagnóstico, a gente precisa agora fazer com que você fique bem. Então, você vai ficar bem no hospital, eu vou te encaminhar para tal hospital, a tua obstetra já vai ficar ciente, então, tento ligar para o obstetra, quando é um obstetra conhecido, quando ela não vem do interior, né? Muitas vêm do interior para fazer exames mais elaborados aqui na capital, e dessa forma, eu consigo passar, apesar de uma situação muito ruim, indesejada, mas de uma maneira menos impactante possível. Sim. Então, eu tenho paciente que saiu, foi o óbito fetal, e o acompanhante fez uma carta para mim no Instagram. E eu chorei, olhei a carta, eu chorei. Eu não estava de TPM. Eu realmente, fui. Gente, quem não é humano. Eu chorei, eu falei, meu Deus. Imagina se tivesse sido com... Isso ele fala, né? Imagina se eu tivesse sido com outra pessoa. Graças a Deus, Deus pôs você na nossa frente. Você pôs você para cuidar do meu bebê. E aí, nossa, super emocionada eu fiquei. Foi uma das situações assim, mais intensas da medicina até o dia de hoje. Então, trabalhar com medicina fetal também não é fácil, mas a gente consegue. Acho que a tua especialidade de um modo geral, né? Porque ninguém vai procurar problema no coração que não seja um problema.
né? Criança, no geral, quando não é o jogador de futebol, é o mini jogador de futebol, mas na maioria das vezes são crianças que têm alguma sintomatologia, algo que deixou a família mais preocupada, um médico que examinou e viu que tinha algo diferente no coração, e aí a mãe, eu sou mãe, eu já penso uma série de coisas, uma série de coisas esdrúxulas. E aí, você imagina o leigo. Né? A cabeça de mãe. Fantástico mundo de pode ser médica, pode não é uma febre de 38 graus. Um monte de doença na cabeça. Mãe, é tudo igual. Eu digo, você pensa que você... que eu sou menos louca que você? Somos loucas iguais, somos mães. A gente vai sempre pensar o pior e querer saber, desvendar todo o mistério do que botar pode pra acontecer, você. Né? E tem algo assim, já falando da cardiopatia, que se a criança, sei lá, algum sintoma que a criança venha a ter, fora os exames, né? Mas que é um alarme, um alerta? Sim, a gente tem sinais de alerta, principalmente no que diz respeito à insuficiência cardíaca. Algumas cardiopatias, elas vão trazer um quadro de insuficiência cardíaca, seja ela do lado direito ou do lado esquerdo, ou de ambos os ventrículos. E essa insuficiência cardíaca, na criança pequena, ela é traduzida por irritabilidade, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca. Então, a criança que quando você toca o coração, você sente aquele coração pulsar rápido. É uma criança que tem, na maioria das vezes, as extremidades bem geladas, a cabecinha tá quente, mas a mão tá gelada, uma sudorese, um suor intenso e um suor frio. Às vezes, se a criança for muito grave, quanto maior a gravidade, maior a intensidade dos sintomas, então aquele pequeno lactente, que é aquela criança de 0 a 1 ano de idade, ele vai ter atrasos no desenvolvimento, ele é aquela criança que você olha, você não vai ter aquele estigma de saúde, que aquele bebê corado vai ser um bebê descorado, pálido. Se for uma doença que leve a insaturação, a não oxigenação do sangue de uma forma adequada, a criança vai ser violácea, vai ter a famosa cianose, e é uma cianose que ela é persistente, frequente. O que é cianose? A coloração azulada das extremidades, das mucosas. Então, são bebês que a gente chama bebê azul, síndrome do bebê azul. O bebê nasce e já na maternidade você percebe que tem algo diferente com aquele bebê. Então, hoje, a gente já tem um protocolo do Ministério da Saúde, que é o teste do coraçãozinho, que é um teste super simples, baixíssimo custo, é só o aparelhinho de saturação na extremidade, na mão, em algum dos dedinhos da mão direita, e alguns dos dedinhos de um dos pés, direito ou esquerdo. Então, você faz uma comparação com essa saturação. Se em todas as extremidades a saturação for muito baixa, abaixo de 90%, ele já é um teste considerado positivo. E aí, essa criança ela tem que fazer uma triagem. Ela não vai sair do hospital enquanto não fizer uma avaliação cardiológica. Chamar o cardiologista e o ecocardiografista, que são a mesma pessoa, né? Chama lá a doutora Renatinha para fazer o eco e a avaliação cardiológica e definir o que vai ser feito com essa criança. Quando o teste ele é considerado negativo, que é quando todas as saturações estão acima de 95% na criança que não é prematura, que não tem nenhuma doença pulmonar, não tem nenhuma outra alteração que possa interferir na saturação sanguínea, aí essa criança ela pode com tranquilidade ir para casa. Na grande maioria dos casos, essas crianças que não têm nenhuma alteração grave, que precise de uma medicação especial nos primeiros dias de vida para manter a criança viva após o nascimento, que é uma medicação que chama prostaglandina, ou seja, uma cardiopatia que é dependente do canal arterial. O canal arterial ele é um tubinho entre as duas artérias principais que saem do coração. E aí, a permanência desse canal arterial por via dessa medicação, salva a vida dessa criança. E se a gente faz o teste do coraçãozinho e vê que essa saturação está diferente, a gente salva a vida encaminhando essa criança para uma UTI neonatal para que ela tenha a possibilidade, né, a chance de um diagnóstico e um tratamento de uma maneira rápida e efetiva. Então, São muitos vieses, são muitas muitos vieses, coisas. É muita coisa. Eu digo que falar de cardiologia infantil é a gente olhar uma aranha, uma série, aquele bando de patinha, né, tal. O cerne é a cardiologia. Mas é tanta coisinha até que você... porque tem muitas... A maioria, acho que, das doenças sempre vão, de alguma forma, afetar o coração, né? Sim. Dificilmente o problema vai ser só no coração. Com certeza. Quase todas as doenças, diabetes,
um paciente oncológico, meu pai era renal crônico, todo Sim. renal crônico, né? Precisa Inclusive do tem uma regra, cardiolado. né? Todo diabético e hipertenso provavelmente virará renal crônico. Renal crônico ou um cardiopata, né? Eu trabalho em um hospital público e um hospital de referência em transplante renal. Então, a gente tem N crianças que fazem tratamento com hemodiálise, são dependentes de hemodiálise para poder sobreviver. Não, isso é terrível. E a gente tem eu digo que é uma paixão em olhar para aquelas crianças e o antes, que ele está doente, ele está na dependência da hemodiálise, avalia o coração, vê que aquilo ali já está trazendo um prejuízo, mesmo com a criança tendo 2, 3, 5 anos de vida, e o depois, que é quando ela já fez o seu transplante, transplantou, deu tudo certo, está na fase de... Eu digo que é o merecimento, né? O merecimento do tratamento, que não é fácil fazer um transplante. Quem já passou, viu alguém da sua família passar por um transplante, seja de qualquer órgão, é um caminho longo, né? É um caminho longo. Então, eu acabo vendo as crianças depois de 1, 2 anos de transplante. Nossa, é um sucesso. Eu abraço a mãe, olha, tá tudo bem. E eu sou espalhafatosa, eu abraço todo mundo. Mas aí eu tenho uma assistente que ela diz, doutora, a senhora não tá com medo de pegar? A senhora vai pegar... Passar doença, pegar doença dessas crianças, não sei o que. Eu falei, menina, que pega doença, gente. Amor demais, abraço demais, não dá problema pra ninguém, não é doença, não traz doença pra ninguém. E essa história de assistentes, né? Eu tenho uma assistente que trabalha no oncológico e ela é uma fofa, uma linda. Ela chegou um dia pra mim e falou assim, por que a senhora fica perguntando da idade, do que aconteceu, de não sei o que, a senhora só tá fazendo eco? Aí não, mas só um ecocardiograma não vai me dar o diagnóstico que eu quero. Eu quero ver o eco, eu quero ver o paciente, eu quero entender a dinâmica da família. E se eu ver que tem algo ali que precisa ser olhado por outra pessoa, eu não estou aqui só fazendo eco, eu estou sendo médica. Então, em primeiro lugar, levantei a mãozinha e falei assim, eu juro, eu trago, acho que eu vou levar para o resto da minha vida, enquanto eu estiver praticando a medicina. E eu falo para ela, nós, enquanto médicos, a gente tem que perder a mania de achar que só está fazendo aquela especialidade e eu vou me limitar ao que diz respeito ao que eu estou fazendo. Não, eu não me limito, eu vou além, eu converso, eu pergunto se tem irmãos, quando eu vejo que é uma criança muito pequena, tem irmão mais velho, você deixou com quem? Tá tudo bem com você? E eu já faço um mapeamento daquela mãe, daquele acompanhante. E aí, às vezes, eu tenho que avaliar dentro do hospital. Eu já vi ele lá no eco. Então, se eu não tivesse perguntado, eu não ia saber quem encontrar na avaliação. Então, eu já chamo pelo nome. Oi, tudo bem? Eu conheci vocês lá em cima. E aí, como é que tá? Ai, doutora, chamaram por tal coisa. Olha, tá assim. Que bom. Bom, vamos lá, vamos resolver. Deixa eu examinar. Examino, converso, falo, olha, precisa fazer... Nosso plano é esse. Dou o meu planejamento, eu vou conversar com a oncologia e aí a gente volta a conversar de novo com você, ok? Nunca tive problema nenhum. Paciente que, em teoria, seriam os pacientes que trariam o maior problema de relacionamento com a equipe. Não, porque a gente conversa. A gente esclarece, a gente determina o tempo adequado para que aquela família, para que aquela criança seja bem assistida. Isso é Renata, e pra gente finalizar, conta pra gente pelo que você é lembrada. A gente já tem uma ideia, né? Com certeza. Assim, pelos seus pacientes, pelos seus colegas de trabalho, né? Quando falaram assim, doutora Renata... Olha, no geral, a doutora Renata, a doutora Alegre, que conversa, que fala muito, ela é gente boa, ela fala. Eu digo, eu não costumo dizer, eu não gosto de fazer a propaganda, olha, eu sou legal, mas eu me acho uma pessoa... Mas eu sou legal. Eu me acho uma pessoa acho que ela simpática. Tem eu me acho uma pessoa simpática, eu acho que o meu propósito de vida é trazer o meu melhor para quem está ali comigo. Às vezes eu consigo fazer com que essa minha proposta de ser simpática, ser carismática,
passar o que você tem de bom. Não o que você tem de ruim, para que eu vou passar? Eu não quero passar o que eu tenho de bom para o próximo, para quem está do lado. Isso vem da minha criação cristã. Mas eu consigo passar isso para 2 ou 3 pessoas naquele momento e em um outro, aquilo ali vai se replicando. Olha, porque a fulana fez assim, assim, assim. Alguém está olhando, um residente, um médico em formação, ou um psicólogo, ou algum profissional está olhando e está vendo a forma como eu trato os meus pacientes, e não só os pacientes. Eu costumo dizer, olha, hoje aconteceu, antes de eu vir para cá, aconteceu uma situação engraçada no prédio. Eles não costumam deixar o entregador de alimento subir. Sim. Aí, eu me ligando, eu não posso, eu tô no procedimento, tal. É a doutora Renata que tá falando, do 1003? Sim. Olha, não é o nosso procedimento. Mas eu vou deixar só. Olha, tu tá denunciando o pessoal do condomínio aqui no podcast. Eu nem falei o condomínio, ó. Eu vou deixar, mas a senhora vem logo pegar, tá? Não é o procedimento, mas eu vou deixar passar. Se eu não fosse uma pessoa simpática... Não, cara. Eu digo, gente... A tua comida vai ficar fria aqui embaixo. Você tem que você tem que oferecer o melhor para você também ter retorno disso daí. E eu não faço isso porque eu quero ser boa para todo mundo. Não, porque eu acho que é a lei do retorno mesmo. Uhum. Eu acho que é a lei do retorno. Então, os meus pacientes, eles sempre acabam colocando ali, mandando mensagem, quando é um paciente mais grave que eu dou o celular pessoal, aí manda mensagem agradecendo, a senhora é muito simpática, a senhora é um anjo. Eu não, anjo não. O anjo tá lá no céu. Eu sou uma pessoa bacana. sou legal. Eu sou legal, vai dar tudo certo. Eu tô com você. Então, eu tenho essa... Eu me esforço para isso, assim. E não é um esforço mental extremo. Tem pessoas que, enfim, não conseguem, mas eu acho que eu tenho essa facilidade. Então, de repente, passar isso para os outros, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para as pessoas que ainda vão traçar sua vida profissional, eu acho que é importante. Com certeza. Renata, muito obrigada, viu? Foi um prazer escutar aqui tua história, escutar a forma de atendimento. Eu acho que muitas pessoas que estão iniciando aí na medicina, né, e estão um pouco perdidas, com certeza não... Eu não convivo nisso, mas eu escuto que a residência é um momento muito, muito complicado, né? Tenso. E não vamos abordar esse tema tenso, aqui. Seria mais mas realmente e que realmente é uma fase que as pessoas vão construir ali o caminho que elas vão seguir. Se elas vão ser aquele médico tá girando, né, fazendo dinheiro sem parar e sem aquele atendimento, sem aquele olhar para o paciente, ou se eles vão realmente dar uma virada de chave e superar as coisas que eles enfrentam, porque parece que é bem difícil, eu não vivi isso, mas eu já ouvi falar que, dependendo da residência, são piores, né, situações. Sim. Mas eu acho que tu falar um pouco disso, falar o que tu viveu, falar o que tu vive e a forma que tu te apresenta para os teus pacientes e como eles te veem, realmente vai inspirar eles a serem profissionais melhores, que é o que a gente precisa no mercado. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, espero ter outras oportunidades de vir aqui com vocês, bater um papinho à tarde, e estou muito feliz, né, de poder falar um pouco do meu dia a dia, do que eu faço, de como eu faço. E aí, foi tranquila? Foi tranquilo. Eu tô gelada só por conta do ar-condicionado. Ela pegou, eu juro, não é nervoso. Pega aqui. Eu tô gelada por causa do ar-condicionado, viu? Não é nervosismo, não. Eu tô de boa. Eu tô de boa, tô tranquila. Que bom, tá vendo, gente? A gente não morde, olha só. Precisa ter medo. Obrigada, Renata. Parabéns, né, pelo trabalho. Gente, esse foi mais um episódio do Café com as Onças. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se tem críticas ainda que construtivas, aí você vai lá no da Jaiane Aguilar. Tchau!